O caminho desde uma invenção até aos doentes é longo. São necessários muitos anos até que sejam iniciados os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são realizados para avaliar se um medicamento é seguro e eficaz. Existem diferentes fases nos ensaios clínicos. A primeira fase serve para experimentar um medicamento e estabelecer a dosagem, a quantidade administrada, a frequência de administração, 1 ou 2 vezes por dia. Por que é que alguns medicamentos são difíceis de tomar? Bem, porque não podemos mudar as propriedades destas moléculas. Estas têm que ser avaliadas na chamada fase 0. Em seguida, passamos aos testes em seres humanos. A primeira fase consiste em testar os medicamentos em jovens do sexo masculino. Não se trata de uma medida de discriminação sexual. Acontece que é melhor administrar um medicamento a jovens do sexo masculino, pois uma mulher jovem pode engravidar e não queremos correr riscos. Em seguida, depois de estabelecermos que é seguro continuar, um medicamento pode então ser administrado em doentes. Nesse momento, entramos na fase 2 dos ensaios clínicos. Provavelmente, os indivíduos selecionados estão muito doentes ou já tomaram muitos outros medicamentos que não foram eficazes. Nesta fase, também são testadas doses diferentes. Estes ensaios de fase 2 são sofisticados. Exigem um investimento de alta tecnologia. Só podem ser realizados nos melhores hospitais universitários do mundo. Trata-se de uma área em que a Europa tem uma posição competitiva forte. Depois da fase 2, entramos na fase 3, que constitui o maior investimento, em termos de tempo e de dinheiro, pois é aqui que avaliamos se o medicamento é eficaz numa população mais alargada. Os ensaios de fase 3 podem incluir milhares de doentes. Para recrutarmos, por exemplo, 10.000 doentes, poderá ser necessário incluir centros de ensaios nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. É necessário definirmos condições de teste padronizadas. É o que designamos por protocolo. Trata-se do plano de testes que deve ser seguido globalmente. Todos têm de estar preparados, todos têm de possuir o equipamento adequado. Há que compreender que se trata de um projeto muito importante. Depois da fase 3 de ensaios que eu referi, as autoridades reguladoras concedem aprovação para o medicamento. Na Europa, a autoridade responsável é a Agência Europeia do Medicamento, sediada em Londres. Posteriormente, são realizados estudos de seguimento. São os ensaios de fase 4. Por vezes, estes estudos são usados para identificar novas utilizações do medicamento em novos grupos de doentes, em novas combinações com outros medicamentos. Os tempos de desenvolvimento podem assim variar significativamente, entre 5 até 8 anos ou até mesmo 10 anos, para que sejam realizadas todas as fases de ensaios clínicos. Após concluirmos estes ensaios, geralmente necessitamos de quase 1 ano só para analisar e resumir os resultados, produzir um relatório de estudo, que é o produto final do desenvolvimento clínico. Trata-se do relatório de estudo clínico, que inclui muitas pastas e uma enorme quantidade de dados e que é submetida às autoridades reguladoras para aprovação. Posteriormente são produzidos artigos científicos para publicação em jornais médicos na forma de resumos mais acessíveis para benefício de todos. É esta a muito longa jornada do desenvolvimento clínico e dos ensaios clínicos.